capítulo 17, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia. Êxodo capítulo 17. A partir do versículo 1. Pode se colocar de pé em reverência ao Deus da palavra, se possível. Êxodo 17, diz assim a partir do versículo 1. Você acompanha comigo aí, vamos ler alguns versos. Diz assim: por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez, o povo se queixou de Moisés e exigiu: dei-nos água para beber. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põem o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés: passa à frente do povo, leva a sua vara naquela que você, ou melhor, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água para que o povo possa beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o Senhor de Israel, ou o povo de Israel, perdão, discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Pode se assentar. O Senhor está conosco ou não, queridos? Amém? O Senhor está conosco. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o nosso refúgio, o nosso escudo. O Senhor dos exércitos caminha ao nosso lado. Apesar das lutas e pelejas, dos conflitos e de sabores, o Senhor caminha ao nosso lado. É fato, amém? Amém. Se nós cremos nisso, as adversidades de maneira nenhuma nos colocarão em crise ou levantarão um questionamento na nossa mente, porque a gente crê nisso, porque a gente confia nessa verdade. E as lutas e pelejas que caminhamos e por vezes enfrentamos revelarão para nós o cuidar de Deus. E como o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28, nós declararemos que todas as coisas cooperam, trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. O Senhor está conosco. Mas o fato é que quando a gente olha para esse texto e para alguns momentos, para algumas ocasiões que vivenciou e experimentou o povo de Israel, a gente vê que esse questionamento era levantado por aquele povo, apesar dos inúmeros milagres e manifestações de poder que Deus realizara no meio daquela nação. Pare e pense comigo. Você já teve a oportunidade de viver, de experimentar pelo menos 10% dos milagres que esse povo viveu ao longo desses anos? Quantas pragas? 10 pragas. E o povo foi poupado em cada uma delas. Aqui o maná já tinha caído do céu, grandes sinais, maravilhas, grandes coisas o povo já tinha vivenciado, milagres que ao longo de pouco mais de um ano eles vivenciaram, que muita gente viverá uma vida de 80, 90 e 100 anos e nunca experimentará. Sabe, queridos, eu fico me perguntando o que levava a esse povo, por vezes, se questionar ou questionar o cuidado de Deus sobre a vida dele. Porque imagine você, pão cair do céu. Que milagre. O alimento,
além do pão, era providenciado através das cordonizes, todos os dias. O povo era alimentado, o povo era cuidado, o povo era saciado. Nesse momento especial, a água faltava, mas era uma verdade que Deus iria cuidar desse povo, que Deus iria revelar o seu favor sobre ele, e o povo não precisava questionar, nem tampouco duvidar de Deus, porque Deus já havia mostrado para eles que estava com cada um dos seus filhos. Mas, devido à dificuldade, o povo questionava. E é interessante que esse povo de Israel era chamado por Deus para viver grandes coisas, amém? O chamado do povo de Israel para ser a nação que serviria de referencial do grandioso poder de Deus às outras nações era uma verdade tanto no Antigo Testamento que o Novo Testamento, as palavras de João vão revelar que, em princípio, Deus havia vindo em Jesus para... João capítulo 1, versículo 11. Alguém sabe? Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Versículo 12 de João capítulo 1. Então Deus havia enviado Jesus para chamar essa nação de Israel de novo ao propósito, de novo a viver o seu reino, a sua missão como nação, que era servir de luz para as demais nações. Imagine você, naquele contexto da nação de Israel, além do Egito, os outros povos praticavam a idolatria de diversas maneiras e existiam várias divindades, mas o povo de Israel era chamado para revelar um único Deus. O povo de Israel, no Antigo Testamento, chamava-se como nação do Todo-Poderoso, porque, de fato, Deus desejava se revelar por meio daquela nação. E aquela nação era chamada para ser, vamos dizer assim, nos nossos dias, a igreja ideal. A igreja que somos nós, somos chamados para ser luz para as nações, luz para Congonhas, luz para o estado de Minas Gerais, luz para o nosso país. Só que, quando eu olho para esse texto, para essa nação que tinha um chamado tão grandioso, e vejo como essa nação, apesar dos sinais, maravilhas e milagres que vivenciava, se distanciava do propósito inicial de Deus, eu começo a observar algumas coisas que, por vezes, nos atrapalham a ser a igreja ideal, a igreja que nós somos chamados a ser, e que nos distancia da missão que o Senhor confiou a nós. Vocês concordam comigo que esse povo era chamado para ser um povo ideal, ser a nação que caminhava em justiça e que servia de luz para os outros povos? Enquanto esse povo viveu dessa maneira, esse povo dominou, vamos dizer, as demais nações. Quando a gente olha para a história de Davi, guerreiro, forte, lutador, mas naquele tempo de Davi e de Salomão, o maior poder econômico, militar e possivelmente a maior extensão de terra, vamos dizer assim, o maior domínio era exercido por Israel naqueles dias. Por quê? Porque enquanto o povo caminhava debaixo da orientação, Deus abençoava. O povo vivia lutas? Sim, porque lutas são parte do crescimento. Para andar de bicicleta, todo mundo aqui alguma vez caiu, não é verdade? Eu me arrisco a dizer que se eu for andar hoje, é bem provável que eu caia ainda. São parte do crescimento. Mas a verdade é que esse povo, enquanto andava debaixo da orientação, era abençoado. E nós, como igreja, enquanto andarmos debaixo da orientação do Senhor, nós seremos abençoados por Deus, amém? Teremos lutas, teremos desafios, mas seremos abençoados. Mas uma das coisas que eu acho interessante é que, quando eu olho para esse texto, eu consigo perceber alguns desafios para, de fato, vivenciarmos essa grande ação do Senhor sobre nós,
como igreja e sobre nós como servos de Deus, na nossa individualidade, na nossa vida pessoal. E algumas dessas lições eu quero compartilhar com os queridos. Primeira coisa, quando eu olho para esse texto, eu percebo que às vezes um dos grandes desafios para que a gente viva grandes coisas da parte do Senhor é o saudosismo. O que é ser saudosista? É você se lembrar com prazer do passado, mas se tornar incapaz de gerar a mesma expectativa positiva em relação ao futuro. O que era bom no passado, era bom no passado, e hoje o futuro não tem mais nada de bom. O futuro tem coisas boas para nós, no presente, a gente desfruta de coisas boas no presente? Desfrutamos? Amém? Quem aqui já usou ferro à brasa, ferro de passar a brasa? Já, né, irmão? Você voltaria para o ferro à brasa? Ah, isso de lado, né? Desagradável, né? Eu me lembro quando a menina sentava na minha frente, foi fazer a chapinha no ferro de passar, não tinha chapinha em casa. E não era a brasa, não, era o ferro de passar normal. Ela queimou as pontas da orelha. Quem já passou por isso aqui? Não precisa levantar a mão, não. Mas algumas práticas no nosso passado, com o passar dos anos, a gente foi abandonando, porque eu me lembro que meu pai ficou na fila durante 5 anos esperando para instalarem uma linha telefônica na nossa casa, e era quase o preço de um carro, caríssimo. Aí 2 anos depois privatizaram, pagou R$30, ele ficou muito bravo, porque não sei quantos meses pagando aquela linha. Né? Enfim, a tecnologia vai avançando e parte daquilo que nós somos hoje, daquilo que nós fazemos hoje, nós entendemos como mais prático quando fazemos uso da tecnologia. Eu me lembro quando criança, parte da vizinhança se reunia, às vezes, na casa de alguém para ver novela, que nem todo mundo tinha TV. Hoje, a maioria de nós temos mais de uma em nossas casas. Não é verdade? O tempo vai passando e parte daquilo que a vida cotidiana vai nos apresentando, a gente vai tornando como parte do nosso dia a dia e entendendo a importância que aquilo tem. Agora, sabe qual é o grande desafio? É vivenciar cada uma dessas coisas sem nos esquecermos daquilo que o passado representa para nós e, ao mesmo tempo, não nos permitirmos viver no passado. O povo de Israel olhava porque faltava água, se lembrava do Egito. O povo de Israel, apesar de receber pão do céu e cordonize no final do dia, apesar de ver grandes milagres, olhava porque faltava água naquele momento, se lembrava do Egito. Eu queria viver lá. A pergunta é, será que eles nunca tiveram ausência de água naqueles dias em que passaram, aqueles 400 anos quase, que viveram lá no Egito? Com certeza, querido. Com certeza. Agora, o fato é que, às vezes, muita gente, devido ao saudosismo que vivenciou, pelas boas experiências que experimentou no passado, muita gente tem se tornado inflexível e rígido em relação àquilo que de bom o futuro reserva para ele. A igreja do Senhor, ela se lembra, vivencia e, vamos dizer assim, preserva os marcos antigos que a palavra de Deus nos ensina. Mas ela sabe que adiante dela está o autor e consumador da fé e que ela precisa, em cada momento, permitir que a graça do Senhor renovada a leve a revelar em nossos dias o amor, graça e favor do Senhor. Mas uma outra coisa que às vezes impede muita gente, como igreja de Jesus e como povo do Senhor, de vivenciar algo especial, é o comodismo. Comodismo. Não sei você, mas uma coisa que me incomoda muito é olhar gente acomodada. Alguém aqui fica incomodado com isso? Por exemplo, está todo mundo trabalhando
e está alguém parado olhando. Ah, mas aí tem muita gente que usa o exemplo de Marta e Maria, né? Ah, mas Maria escolheu a boa parte. Tá bom, então. Fica igual Maria o tempo todo, não vai cozinhar não, ver se você vai comer. Não é verdade? Tem hora que a gente precisa parar um pouquinho, não é verdade? Parar para ouvir, parar para nos relacionar. Mas, gente, o comodismo atrapalha muitos de viverem algo especial da parte do Senhor. Uma igreja acomodada, queridos, ela nunca viverá e experimentará da grandiosidade daquilo que Deus quer fazer. Precisamos vencer o comodismo. Aquele que nos torna muito, vamos dizer assim, confortáveis em nosso lugar, sabe? Aquele assento especial que é cadeira cativa, ninguém pode sentar ali não, porque já tomou a minha forma, né, vamos dizer dessa maneira. É ali que eu me sento, é esse o meu lugar e ninguém me incomoda não, porque eu trago no banco as marcas de mim, né? Não é de Cristo não. Mas enfim, o comodismo impede muitas pessoas de avançarem. Tem muita gente que não consegue uma promoção profissional, que não consegue alcançar um objetivo como família porque está acomodado. Faz as mesmas coisas o tempo todo. Não se abre para aprender nada diferente. O povo de Israel estava acomodado àquela realidade ali. Afinal, eram muitos anos fazendo aquilo. E o povo entendeu e passou a acreditar que aquilo era parte da vida dele. Não, esse povo foi chamado para algo grande, esse povo foi chamado para viver algo extraordinário da parte de Deus. Não era essa a realidade. Mas outra coisa que eu aprendo também nesse texto é a murmuração. Quem gosta aqui de andar do lado de gente que fica murmurando o tempo todo? Ninguém? É chato, né? Você imagina fazer uma viagem de ônibus de 6 horas com alguém murmurando do seu lado. Gostaria? Não, né? Antigamente você puxava a cordinha do ônibus, né? E pedia para descer, né? Quem aqui já andou de ônibus assim? Puxava a cordinha. Puxava a cordinha do ônibus. Ah, deixa eu descer. Hoje em dia não dá, né? Não tem mais cordinha, né? Queridos, eu fico imaginando Moisés. Que desafio. Liderar já é desafiador. Quem lidera aqui sabe, não é verdade? Liderar em casa, liderar no trabalho, liderar na igreja, é um desafio, queridos. Agora imagina você fazer isso com milhares de pessoas o tempo todo reclamando. Está faltando água, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo. Né? Olha o desafio que Moisés tinha. Murmuração impede muita gente de avançar na sua vida pessoal. Às vezes tem tudo. Às vezes trabalha, às vezes corre atrás, às vezes não é uma pessoa que fica, vamos dizer assim, presa às suas infelicidades, aos seus desafios, mas é aquela pessoa que corre atrás, mas fica o tempo todo murmurando. O tempo todo questionando e reclamando. O tempo todo olhando para aquilo que, vamos dizer assim, poderia acontecer, poderia estar acontecendo e não está. Sabe, queridos, a gente olha para casa, e não sei você, mas eu olho para a minha casa o tempo todo, e às vezes eu olho, poderia estar assim, mas não está ainda, né? Não é verdade? Ou não é assim na sua casa? Eu olho para a minha conta bancária, poderia, né? Olha, às vezes, poderia estar arrumada, poderia isso, poderia aquilo, enfim, a gente tem que ter essa perspectiva positiva. Trabalhar para que algo melhor aconteça. Agora eu não posso viver murmurando, reclamando, chorando, questionando o tempo todo. Era essa a realidade do povo. Mas além dessa prática, e essa é a última prática que eu compartilho, havia uma outra prática que era um desafio para aquele povo vivenciar. Era a prática do motim. O que era o motim? O que o povo fazia? Se você olhar para os capítulos seguintes, você vai ver que começou a se reunir um grupo contrário a Moisés. Porque as coisas não estavam acontecendo do jeito dele, o povo começou a o quê?
a reclamar e a se mobilizar para arrumar problema para o cara. Olha que coisa difícil. Aqui alguém vivencia isso no seu local de trabalho? E hoje em dia as pessoas, naquela época eu fico imaginando que eles faziam uns encontros, né, debaixo de um pé de árvore escondido, né? Hoje em dia não precisa disso mais não, né? Motim, você vai ver as pessoas fazendo motim umas contra as outras aí, arrumando problema, vai aonde? WhatsApp, né? WhatsApp. Tempo atrás fui dar uma palavra à igreja e falei, irmão, não use o WhatsApp para fritar o seu irmão, não. Não use o WhatsApp para detonar a vida do outro, não. Se você não pode abençoar, nem usa. Né? Mas eu fico imaginando se Deus viesse com um pente fino no nosso WhatsApp, né? Será que ele ia pegar muita coisa que a gente está falando dos outros aí? Não, mas porque aqui todo mundo é abençoado e ninguém fala de ninguém. Amém? Não, o amém pode ser mais forte, né? Amém? Eita glória. Melhorou, né? Mas era isso que o povo estava fazendo, gente. O povo estava se reunindo para arrumar problema para esse líder, que já tinha esse desafio grandioso. A prática do motim, queridos, às vezes é uma realidade que impede muita gente e muita igreja de avançar. Muita igreja de avançar. Sabe, há pouco tempo atrás eu conversando com uma pessoa e num bairro lá da cidade onde a gente morava, de Cachoeiro, que é o bairro mais populoso, né? Uma comunidade, cerca de 18 mil pessoas no bairro, aproximadamente, né, de acordo com o censo, conversando sobre o número de igrejas evangélicas que tinham no bairro, mais de 60. Num bairro. Aproximadamente 60 igrejas evangélicas. Aí a pessoa falava comigo, não, mas que bom que tem esse monte de igreja, né? Que é melhor que tenha muita igreja do que muito bar, né? Não é assim que a gente fala? Ouve as pessoas falar? A minha pergunta é, será? Porque às vezes a estratégia do inimigo é justamente dividir para nos atingir, para nos alcançar. Imagina esse povo todo reunido, num só propósito, numa só missão, trabalhando para a evangelização do reino, e não para a expansão da sua denominação. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, queridos, olha como às vezes as facções que Paulo vai pregar, falar sobre elas, as divisões, são um desafio para nós vivermos aquilo que Deus reservou e preparou para a nossa vida como igreja. Os diversos comportamentos e pensamentos que nos atrapalham. O motim, vamos dizer assim, a forma de viver baseada na murmuração, na crítica. Sabe, a igreja que nós somos chamados a ser é uma igreja que, sim, é marcada por diversas, vamos dizer assim, mentes, diversas mentalidades e diversas personalidades. Cada um aqui tem um prato predileto, cada um aqui tem o seu time do coração, não é verdade? Apesar de que parece que todo mundo aqui ou é Cruzeiro ou é Atlético, né? Eu sou do time muitas vezes campeão. Brincadeira, tá, irmãos? Então, assim, cada um tem as suas particularidades, as suas pessoalidades. E não é essa a questão, mas o propósito maior, que é a expansão do reino de Deus, a glorificação do nome do Senhor, é o que deve nos unir, o que deve nos mobilizar, o que deve nos motivar a avançar. E era justamente isso que a nação de Israel não estava fazendo. Ela não estava desejosa e ansiosa pela terra prometida, mas ela estava olhando para o passado, querendo estar lá. Então, para que nós possamos nos tornar a igreja que o Senhor espera que nós sejamos, precisamos entender. E eu não estou falando aqui, até porque eu estou aqui há 2 semanas, eu não conheço perfeitamente. Eu estou falando daquilo que eu tenho aprendido como parte dessa igreja. Para que eu me torne parte dessa igreja, eu preciso entender que essa igreja transformada, ela transforma a realidade onde ela está inserida. E de que maneira? Ela
é uma igreja transformada quando ela olha para o passado com gratidão, mas caminha para o futuro com inconformação. Romanos 12, versículo 2, o que diz? Alguém sabe? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vida cristã é um eterno exercício de transformação e só vai ser completo, vamos dizer assim, no dia que o Senhor nos chamar. No dia que o Senhor nos chamar. Amém? Portanto, eu preciso olhar para o passado com gratidão. Louvado seja o nome do Senhor por tudo aquilo que eu vivi. Mas tenho muita coisa a fazer ainda. Amém? Hebreus capítulo 11, se você puder, abra comigo a sua Bíblia. Galeria dos heróis da fé, né? Hebreus 11, versos 39 e 40. Dizem assim: todos eles, de quem que ele está falando? Dos heróis da fé, tá? Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. Fé na vinda do Messias, do Salvador Jesus Cristo. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Nenhum deles. Pois Deus tinha algo melhor preparado para quem? Para nós. Versículo 40, né? De modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Versículo 1 do capítulo 12. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. A corrida nos é sugerida, proposta pelo Senhor. Agora, se eu desejo corrê-la, eu tenho que entender aquilo que o texto diz, que é o quê? Eu tenho que olhar para esses homens, tê-los como exemplo de fé, de dedicação, mas lembrando que a graça do Senhor foi derramada em minha vida por meio de Cristo Jesus, que eles oravam e ansiavam pela sua vinda, mas não viram, não experimentaram daquilo que ele foi capaz de fazer, mas nós sim. Eu tenho que olhar para isso, lembrar daquilo que Jesus fez, e tenho que, nessa corrida que me foi proposta, que me foi sugerida, entender que para corrê-la, eu preciso me livrar de todo o peso. E daqui, o texto aqui não está falando que o peso é o pecado, até porque ele fala à frente que o pecado nos atrapalha. Mas o peso me impede de correr, me torna vagaroso. E que peso ele está falando? Às vezes uma diversidade de sentimentos, de frustrações, de religiosidade que por vezes eu carrego comigo, que me atrapalha de correr a carreira que me foi proposta. Nós alcançaremos algo grandioso da parte do Senhor juntos, como igreja, amém? Amém, amados? Viveremos algo especial, mas para isso, para essa corrida, precisamos olhar para aquilo que vivemos, nos lembrar dos desafios que enfrentamos, das vitórias que obtivemos, mas nos lembrar que o futuro tem algo muito maior preparado para nós. Amém? Amém, amados? O futuro tem a glória, a morada celestial reservada para nós. E ainda que lutas possamos enfrentar, maior é aquilo que o Senhor reservou para a vida de cada um dos seus filhos. Amém? Outra lição, uma igreja que transforma. Já estou caminhando para o encerramento, tá, amados? Fiquem tranquilos, tá bom? Uma igreja que transforma, uma igreja que vive o verdadeiro ideal de ser igreja, é uma igreja que entende a importância de transmitir luz. Luz.
Mateus capítulo 5, verso 15. Se você puder, acompanha aí comigo na sua Bíblia. Olha aqui que Jesus nos ensina sobre luz. Na minha versão, eu achei muito interessante a expressão que ele usa. O que diz? Mateus 5,15. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Quem já teve lamparina em casa aqui? Olha, benção, né? Já tivemos, não temos mais, né? Acender aquele negócio, o cheiro, né? Não é verdade? Passado. Às vezes a gente até tem guardado. Quem tem hoje essas coisas guardadas até faz dinheiro, né? Vendendo aí como relíquia, essa coisa toda, né? Agora, quem tinha essa prática na sua infância, adolescência, ao longo da sua vida, sabe que a lamparina, quando acesa, era colocada num lugar de destaque, para iluminar, num lugar alto. Não faz sentido algum colocar ela debaixo da mesa. Sabe, amados, Deus deseja que a sua igreja ela ocupe uma posição, vamos dizer assim, de destaque em meio à sociedade. Que ela possa iluminar as demais nações. Que ela possa trazer luz à realidade onde ela está inserida. Só que muitas vezes o grande problema é que muita gente está procurando destaque, não sob a ótica de Jesus. Muita gente está buscando destaque no que diz respeito à posição financeira. Eu quero me destacar na minha vida profissional. Eu quero me destacar como alguém de muita influência. Tudo isso, queridos, quando nós vivemos o centro da vontade, ou vivemos no centro da vontade de Deus, tudo isso, eu acredito que Deus permite ao seu povo viver. De alguma forma poder abençoar, de alguma forma poder ajudar aqueles que estão ao seu redor. Mas uma vez que eu quero viver, de fato, no centro da vontade de Deus, e eu entendo a importância daquilo que está lá em Mateus 6,33, alguém sabe o que está lá escrito nas palavras de Jesus? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Eu entendo que todas as demais coisas me são acrescentadas. A minha prioridade muda, e porque a minha prioridade muda, a graça do Senhor transborda na minha vida. Porque eu entendo a importância de transmitir luz. Eu não sou aquele que, no meio do conflito, incentiva ainda mais o conflito. Sabe? Lá na minha região, o pessoal tinha algumas rinhas de galo aqui. Quem já viu isso aí? Briga de galo, né? Aí o pessoal falava que quando estava meio devagar, os galos não estavam muito agitados, eles faziam o quê? Jogavam areia para deixar os bichos mais irritados e eles se atacarem mais. Tem gente que, ao invés de transmitir luz em meio ao conflito, joga areia no negócio. Conhece gente assim? Adoro ver o circo pegar fogo, mas aqui não é circo não, é igreja. Mano. Sua casa não é um circo. Seu trabalho não é um circo. Não é verdade? Então temos que ser o quê? Pacificadores, já disse Jesus. Porque os pacificadores serão chamados o quê? Filhos de Deus. Transmitir luz, é isso que o Senhor nos chama. E por fim, Filipenses 4, se você puder acompanhar comigo. A igreja que o Senhor nos chama a ser, queridos, é uma igreja que entende a necessidade de abandonar algumas práticas para alcançar o propósito, olhar para o passado com gratidão, né, mas, ao mesmo tempo, entender que o futuro
é algo muito especial e maior que o Senhor reservou para nós. É uma igreja que entende a necessidade também de transmitir luz, mas é também uma igreja que entende que o caminho é árduo, né, é difícil, é desafiador, mas também o Senhor está com esse povo, está com essa igreja. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Subtítulo da minha versão diz assim: Paulo agradece as ofertas. Olha o que ele diz. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. No passado, esse povo não estava se preocupando muito com Paulo. Mas agora eles voltaram a se preocupar. É isso que Paulo está dizendo. Sei que sempre se preocuparam, mas não tinham oportunidade de me ajudar. A ideia é de que uma preocupação legítima ela é revelada por meio das ações. Se eu me preocupo com o outro, eu cuido do outro. Não é assim? Perfeito. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. O que o 13 fala? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na minha versão diz assim: por meio de Cristo que me dá forças. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Paulo aprendeu a lidar com cada uma das suas crises, dos seus desafios. Ele entendia que o caminho era árduo, desafiador, mas Cristo estava com ele. Cristo está conosco, amém, amados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Né? Nós não temos um Deus distante, um Deus impessoal, um Deus frio e indiferente. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Senhor chamado Jesus, que ao entrar na casa dos seus discípulos trazia a bênção. E quando ele entra na nossa casa, quando de fato entendemos que ele está ao nosso lado, nós podemos confiar e desfrutar do seu cuidado. Nós não iremos parar em nome de Jesus, porque ele está ao nosso lado. Amém? O mar pode estar revolto, mas quando eu olho, eu vejo Jesus caminhando sobre as águas. Um navio pode até ir a pique, mas de alguma maneira eu caminharei ao lado dele, porque ele está comigo. Amém?